As palavras, elas têm poder, né? E no japonês existe uma palavra que se chama kotodama, que é uma crença de que as palavras possuem não só poder, né, mas o sentido do kanji em si, ele quer dizer que a palavra, ela possui espírito, alma, energias, né? Que também pode ser traduzido como poder. E eu percebi que essa crença, né, não é só no Japão ou no Oriente, eu acho que no mundo inteiro tem tipo uma certa tem um certo acolhimento sobre essa questão de que as palavras, né, elas podem, de fato, mudar o dia de uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. E eu acho que aqui é só mais um lembrete, né, para a gente tomar cuidado com o que a gente fala, não só para os outros, mas para a gente mesmo, né? E como assim a palavra tem poder? Por exemplo, quando você fala uma coisa boa para a pessoa, né, para sua mãe, seu amigo, e a pessoa se sente bem, ela, tipo, ela não consegue esconder isso, sabe? Ela vai dar um sorriso, ela vai ficar assim mais feliz, você vai conseguir de uma forma ou outra alegrar, nem que seja um pouco, o dia da pessoa. E não só fazer esse teste, né, mas quando alguém fala alguma coisa pra você também, e você sente que aquilo vem da alma, né, não é tipo uma coisa, não são palavras vazias, são palavras que realmente carregam um certo peso, e você sente, e você acaba dando um riso, né, genuíno e tal. E o contrário também pode acontecer, né? Às vezes você não fala nem por maldade, mas às vezes você fala uma coisa que acaba machucando a pessoa, né? E tem aquela coisa de que quando você machuca alguém, e quando você não tem essa intenção, você não percebe que você machucou aquela pessoa, né? Da mesma forma, pra gente, né? Quando alguém fala alguma coisa não intencional pra nós, a gente recebe aquilo com um peso muito maior do que com a palavra que a pessoa falou, né? Então tem essas duas questões, né? O como você sente aquilo e como a outra pessoa trouxe, né? Então, da mesma forma, eu posso falar uma coisa por falar, eu posso falar uma coisa carregado de energias, as pessoas podem falar de uma forma vazia também, as pessoas podem falar de uma forma com poder, e o jeito que você recebe, isso muda de pessoa para pessoa. E tem até um estudo lá que é uma pseudociência, porque não tem como comprovar isso, mas falam que o nosso cérebro, né, não só o cérebro, a gente como uma pessoa, a gente precisa de mais ou menos de 5 a 6 palavras positivas, palavras de elogio, para refutar uma palavra de maldosa, algo negativo. Então, por exemplo, se alguém falar que você é feio, você precisa de pelo menos de 5 a 6 elogios para que aquela crença de que você é feio seja, tipo, não eliminada, mas de ficar de igual para igual, sabe? Então, não é nem para sobrepor aquela crença de que, eu sou feio, mas é para ficar igual para você meio que se desassociar daquela crença de que, aquela pessoa me chamou de feio, então eu devo ser feio, né? E é muito louco isso, né? Parece que o nosso corpo, a nossa mente foi feito para olhar só a negatividade. A gente parece que só olha pro lado ruim e nunca pro lado bom. Isso tem, né, uma certa explicação da nossa natureza, porque se a gente olhar, sei lá, 10 mil anos atrás, a gente não tinha uma casa, a gente não tinha um espaço civilizado, a gente, sei lá, vivia na floresta e a gente tava o tempo todo pensando se, sei lá, uma onça vai me comer vivo, se eu não ficar atento eu vou cair, né? Se eu tô andando aqui e não ficar atento eu vou cair no buraco, né? Andando na floresta, sei lá. E claro, 10 mil anos, né? Se a gente acredita na evolução, animais e tudo mais, 10 mil anos é muito pouco, é muito pouco. Tipo, a gente não teve uma evolução extraordinária nesse meio tempo. E a civilização acho que cresceu tão rápido, né? Que muitos estudos mostram que a gente não foi feito para receber tanta informação, de viver nesse mundo, então acho que a gente vai continuar muito tempo com esse resquício de que a gente vai focar muito mais na negatividade do que na positividade, e é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado assim para não machucar as outras pessoas, como também a gente tentar blindar a gente mesmo dessas coisas, porque a gente controla o que a gente fala, ou seja, é melhor a gente ficar em silêncio, se não for falar pra, se não for para, sei lá, elogiar, falar uma coisa boa, melhor você ficar quietinho do que acaba falando uma coisa que acaba com o dia da pessoa sem querer. Mas também a gente tem que criar, tipo, um mecanismo nosso, né? Da gente se blindar dessas palavras, de a pessoa que, eu tenho as minhas crenças, eu sou uma pessoa boa,
Então, se a pessoa falar alguma coisa ruim de você, é você tentar criar algum sistema de, sei lá, abre seu caderninho de elogios e começa a ver, ó, tal pessoa me chamou de bonito, tal pessoa falou que eu faço um café gostoso e, tipo, sabe, eu sei que parece meio narcisista, mas a gente tem que, de alguma forma, se defender, né, dessas coisas. A gente não controla o que os outros vão falar pra gente, mas a gente controla o que a gente vai sentir com aquelas palavras e a gente controla o que a gente vai falar para os outros também. Então, eu acho que é uma forma da gente pensar um pouco mais, né, antes de sair falando qualquer coisa para as pessoas. Eu acho que essa questão de você estar em silêncio, né, pode ser que as pessoas vejam como algo ruim, pode ser que as pessoas olhem que você não é uma pessoa que gosta de falar, que você é uma pessoa, sei lá, muito calculista, você é tímido, você não gosta de, não sei, participar da conversa, não gosta de se abrir para você acaba mostrando para as pessoas que você pode ser que seja uma pessoa muito mais reservada, muito mais fechada, mas eu acho que é muito melhor você ser mais quietinho do que você sair falando as coisas e acabar machucando os outros, mesmo sem querer, né? E claro que eu comecei esse vídeo, né, como uma palavra japonesa e tudo mais. Só que o ponto aqui é o que a gente acredita, né? Tipo, não só acredito nisso, mas como acho que muita gente quando começa a falar sobre isso, reflete um pouco sobre isso, acho que concorda com essa questão de que a gente tem uma certa aversão à perda, né? Eu acho que tem até alguns livros de estatísticas que falam sobre isso, então um exemplo que eles dão é tipo, se você tivesse, se você fosse fazer uma aposta, né? Você tem é tanta chance de perder e tanta chance de ganhar. Por mais que se você fazer o cálculo e na média você tem mais chance de ganhar, por causa da perda as pessoas tendem a não querer apostar, porque elas têm aversão à perda, né? Tipo, se você tem chance de ganhar 100 e perder 50, você fica muito mais preocupado com perder 50 do que o ganhar 100. Eu acho que isso se reflete na nossa vida, né, como um todo. Então, muitas vezes a gente fica perguntando, mas vou começar alguma coisa, qualquer projeto, mas e se der errado, né? A gente fica muito mais focado no e se der errado e a gente se preocupa bem menos com e se der certo. Às vezes, no fundo, você tá até com medo, tá até com mais medo do e se der certo do que e se der errado, né? Então, acho que a gente precisa, né, começar a fazer as coisas, mesmo você estando com esse pouquinho de medo do não dar certo, né? E eu acho que nada mais justo do que, se você quer, né, você mesmo tratar você como se fosse uma pessoa importante para você. Então, você geralmente não fala, você geralmente não vai falar algo ruim, algo maldoso para os seus amigos, né, para os seus entes queridos, mas é porque então você tortura a si mesmo falando que você não é suficiente, que você não tem habilidade para fazer aquilo, que você precisa, sei lá, estudar muito mais para conseguir começar a fazer aquele projeto, né? Eu acho que não, a gente tem que confiar mais na gente, tentar melhorar a nossa própria crença, né? E a gente pode até chamar de autoestima, né? De ter mais autoestima, de você acreditar em você mesmo, de você mesmo escrever palavras boas para nós mesmos, tipo, você é um cara inteligente, você é, não sei, carismático, você é uma pessoa bonita, você tem charme, né? Essas coisas, tipo, para você mesmo, de você cuidar de você muito mais do que você ficar dependendo dos outros também. Então, essa questão das palavras, eu acho que elas refletem na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então, seria muito bom se a gente conseguisse começar a falar palavras positivas pra gente, né? Tipo, não sei, eu acho que é meio estranho você olhar pro espelho e falar, não, você consegue, você é foda, você estudou pra isso, não sei o quê, mas querendo ou não, se você não fizer isso por você, né, ninguém vai fazer isso por você. Então, eu acho que é legal você ter alguma rotina, né, com que faz com que as suas palavras sejam muito mais carregadas de energias positivas do que negativas. E como eu falei, a gente tem essa aversão à perda, a gente tende à negatividade, a gente tende a pensar e ser muito mais pessimista, mas eu acho que um bom jeito de bloquear isso é você conseguir de alguma forma ser um pouquinho mais positivo, seja uma palavra por dia, aumenta um pouco mais seu vocabulário quando você conversa com alguém, muito mais otimista do que pessimista, né? Tentar pelo lado mais positivo do que negativo, né? O famoso, esse copo está meio cheio ou meio vazio, né? Eu acho que é uma coisa bem nesse sentido. Eu sei que é meio besta, mas eu acho que
É um jeito bem fácil, assim, de demonstrar, né? A diferença entre ser otimista e pessimista. Eu não falo nem para você ser super otimista, eu falo mais para você ter essa noção de que as palavras carregam, sim, poder e que o que você falar para você mesmo vai se refletir para realidade, que é o mundo que a gente está aqui, né? O mundo físico. Então a gente está pensando em coisas ruins, isso vai se materializar. Então, se a gente começa a pensar em coisas positivas, isso também vai se materializar. Então, eu acho que é uma coisa realmente importante e sempre lembrar, né, que palavras carregam cargas, poder, energia, espírito, qualquer coisa assim. E vamos tentar, né, a gente mesmo começar a usar palavras mais positivas pra gente, para os nossos amigos, para os nossos familiares e tudo mais.